Oi pessoal, então conforme a gente combinou, eu vou apresentar a resolução desse exercício aqui, que consiste no seguinte: um canhão dispara uma bala com velocidade inicial, ó, sublinhando a palavra principal, que é velocidade inicial, e o dado que ele trouxe. Diz a 45 graus com a horizontal. Então, só para a gente iniciar aqui o nosso problema, a gente poderia desenhar o seguinte, ó, que existe a bala do canhão sendo lançada com uma velocidade inicial, fazendo um ângulo com a horizontal de 45 graus. Então, deixando anotadinho aqui, a velocidade inicial da bala é 500 metros por segundo. Aí ele coloca o seguinte: desprezando o atrito, considerando G. Então, ele disse para a gente desprezar o atrito e considerar G como 10. E deu os seguintes dados, que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, só para a gente lembrar que é a mesma coisa que 0,7, tá? Então, ele pergunta assim na letra A: o tempo de voo da bala do canhão. Daí nós vamos lembrar o seguinte, olha, o tempo de voo que a gente tem que pensar, uma das coisas que nos ajuda a pensar na análise do movimento é o seguinte, olha, essa bala de canhão é lançada, ela vem a uma altura máxima e vai ter aqui o que a gente chama de alcance, né? Então, ela vai fazer essa trajetória vermelha aqui. Lembrando o seguinte, em X, essa distância que ele percorre é o alcance. Em Y, esse daqui seria o que a gente chama de altura máxima, só para a gente começar a entender, né? O que a gente pode pensar para descobrir o tempo de voo? Bem, se eu descobrir quanto tempo que a bala leva para subir, é o mesmo tempo que ela demora para descer. Então, quando eu penso em tempo de voo, eu posso pensar na altura máxima. E daí nós vamos lembrar o seguinte: a altura máxima acontece no que a gente chama de eixo Y. Então, quando a gente pensa em altura máxima, a gente pensa na equação vejo você assistindo TV, onde, na altura máxima, o nosso V de Y ele zera. Então, esse V aqui, que é tudo de Y, né, gente, ele vai zerar. Professora, mas quem vai ser o V0Y? Daí a gente vai voltar aqui para o nosso desenho e vai lembrar o seguinte: esse V aqui, ele é composto da V na direção X, que é esse componente vermelho, e da V na direção Y, do V0 na direção Y. Daí nós vamos lembrar, o V de x que está aqui embaixo, ele está colado no ângulo. Então, a gente vai escrever assim, ó, que o V0 de x vai ser o V0. Como ele está colado no ângulo, ele é cosseno de 45. Já o V0y, ele está afastado no ângulo, está oposto ao ângulo, né? Então, ele é o componente seno de 45. Então, nós vamos voltar para cá. O V0y, então, ele vai ser o V0 vezes o seno de 45, menos a aceleração é o g, né, gente? 10 vezes t. Esse 10t passando para o outro lado, ele vai ficar assim, positivo. E a gente vai substituir. O V0 é 500, o seno de 45 é 0,7. Então, a gente vai ter que t vai ser igual. 500 vezes 0,7 dá 350. 350, esse que está multiplicando passa dividindo. Então, ele fica 35 segundos. Lembrando o seguinte, esse 35 segundos é o tempo de subida. Então, a gente sabe o seguinte, olha, o tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, 2 vezes 35 vai dar 70 segundos. Beleza, gente? Em seguida, a segunda pergunta desse mesmo exercício é o seguinte, ó. Eu vou botar aqui pra gente. Ele quer saber o alcance do canhão. Daí, nós vamos lembrar o seguinte. Quando ele pensa na palavra alcance, a gente vai lembrar que o alcance é no eixo X. Então, nós vamos botar aqui, ó, no eixo X. E no eixo X é movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente tem um sorvetinho. Daí, nós vamos lembrar o seguinte. Esse S vai ser o alcance. Partindo que ele saiu aqui do encontro do eixo, ele saiu do zero. Mas, professora, quem é esse V? Não é na direção X, gente? Então, vamos procurar ele aqui, ó. Ele vai ser o V0 vezes o cosseno do ângulo, vezes o tempo de voo. Então, o alcance vai ser igual. O V0 é 500, o cosseno é 0,7 e o tempo de voo é 70. Logo, o alcance vai ser 24.500 metros. É isso aí, gente. Espero que ajude. Lembrando assim, ó, tempo de voo a gente consegue pensando na altura máxima e alcance da bala do canhão a gente consegue pensando no eixo X, que é no sorvetinho. Tá bom? Até mais, viu?